Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Ainda a reboque, né, das falas últimas do presidente na saída de Bruxelas, não teve muito margem para interpretação a fala do presidente sobre o Gabriel Boric, que é o presidente chileno. Para o brasileiro, o presidente foi sequioso e apressado ao criticar a falta de uma posição mais firme contra a invasão da Ucrânia pela Rússia, no documento final da cúpula, né, da União Europeia e CELAC em Bruxelas, atribuindo à opinião do colega a falta de experiência em reuniões internacionais. E Boric respondeu. Vamos ouvir. Eu tenho respeto infinito y mucho cariño, además, por Lula. Pero si me preguntan, ¿quiere usted que termine la guerra? Sí, quiero que termine la guerra y creo que tenemos que ser muy claros en decir que esta es una guerra de agresión inaceptable. No me siento ofendido, me siento muy tranquilo. Las veces que he tenido la oportunidad de conversar con él tengo la mejor impresión. Creo que somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es una posición de principios. Pergunta retórica. Mostrou mais maturidade o jovem Gabriel Boric do que o presidente da República? Muito bem, dona Carolina Ercolim, porque realmente aconteceu exatamente isso, né? O Lula, presidente Lula e o presidente Boric, eles são de esquerda. Eles são de esquerda, só que eles são de gerações diferentes da esquerda. Então, quando você tem dois embates entre Lula e Boric, olha só quais são. Primeiro, quando Lula diz que chamar a Venezuela de ditadura é só uma narrativa. Não é uma narrativa, é uma realidade. E aí o Boric disse, opa, não é assim não, né? Não concordo. E para o Boric está de acordo com, por exemplo, a sociedade brasileira. O que acontece na Venezuela é sim uma ditadura, é um regime autoritário. E agora, nessa viagem a Bruxelas, o Boric nem estava se referindo ao Lula, ele estava se referindo ao documento final do encontro da Europa, da União Europeia, com a CELAC, que é a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, e ele reclamou devidamente que o documento final não tinha uma condenação clara à invasão da Ucrânia pela Rússia. E esse documento final teve uma participação muito direta do Brasil e do próprio Lula. E o Lula foi, vamos dizer assim, deselegante, né, falando de um jovem sequioso, um jovem apressado, né, que não tem experiência em negociações internacionais. Foi deselegante. Imagina se o Boric responde da mesma forma e diz que o Lula é um idoso, lento e que está antiquado nas reuniões internacionais. Ele poderia ter feito isso, mas ele foi super elegante. A gente ouviu ele dizendo que tem um grande carinho, um grande respeito e admiração pelo Lula, né? Ou seja, eu concordo com você, Carolina. O jovem foi muito mais elegante, mais maduro do que o Lula, que foi infantil e impetuoso. Agora, nas questões de fundo, além da questão de forma, a questão de fundo mostra a diferença entre a velha esquerda e a nova esquerda na América Latina, particularmente aqui na América do Sul. O Lula vem aí das lutas sindicais, vem da ditadura militar, da luta contra a ditadura militar e vem da Guerra Fria, né? Quando você tinha aí o mundo bipolar, né, entre a União Soviética e Estados Unidos. E tem cá, esse mundo acabou com a queda do Muro de Berlim e acabou com a implosão da União Soviética. De lá para cá você teve uma evolução da esquerda até a social-democracia, que é democracia sim,
inclusão social, sim, diversidade, sim, mas uma economia mais aberta, né? E uma condenação mais dura a regimes ditatoriais, né? E o Lula está naquela velha esquerda, muito nacionalista, muito estatizante e muito condescendente com regimes autoritários. Assim como a velha esquerda foi condescendente com a ditadura do Stalin na União Soviética e a ditadura chinesa do Mao na China, né, o Boric agora diz não há ditaduras. Então, eu acho que isso aí é uma evolução geracional da esquerda no nosso continente. Bom, o presidente Lula, já aqui no Brasil, hoje ele tem compromissos. Queria que você falasse também um pouquinho sobre essa cerimônia militar que ele vai participar, também a reforma ministerial, mas já vamos colocar aqui o que ele disse antes, para você ouvir também sobre reforma ministerial, que ele explicou quem que convida. Quem discute ministro é o presidente da República. Não é o partido que pede ministério, é o presidente da República que oferece. Então irei oferecer aquilo que eu acho que é necessário oferecer para construir a tranquilidade no Congresso Nacional que nós precisamos. E aí, Eliane? Pois é, o Lula abre a agenda hoje às 10h30 numa cerimônia militar enfim, comemoração ao Sesc Centenário de Alberto Santos Dumont, o que nós consideramos o pai da aviação. E isso vai ser, evidentemente, na aeronáutica, e o Lula estará na aeronáutica com o comando, o alto comando da aeronáutica, e eu tenho a impressão que ele pode anunciar hoje, quem sabe, ou dar algum sinal hoje, sobre aquele programa que eu falei ontem aqui na nossa rádio Eldorado, que é de levar um braço do ITA para Fortaleza, né? Isso é muito importante para as Forças Armadas, para o Nordeste. Eu achei o programa a ideia muito legal. Vamos ver se ele fala sobre isso lá. Mas o foco principal do Lula hoje é reforma ministerial e está prevista uma reunião do Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que já chegou daquela viagem lá do cruzeiro do Wesley Safadão e já está aqui em Brasília, a postos, ele que é um grande líder do Centrão e ele que está à frente aí das negociações para a entrega de 2 ministérios do governo Lula para o Centrão, particularmente para o PP, que é o próprio partido do Arthur Lira, e para o Republicanos, que é o partido do Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo. Né? A expectativa, já que os nomes já estão decididos, né? E eu repito aqui, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, os nomes estão decididos. Falta decidir as vagas. E o Lula deixou claro, eu decido. Ele decide quem, como, onde e quando. E ele está empurrando com a barriga, mas isso é ruim, porque quanto mais ele empurra com a barriga, mais pressão, mais vazamento, mais fofoca contra os ministros dele. Então, é bom ele não demorar muito. E além dos ministérios, há também os cargos de segundo escalão. Ali está no foco a Funasa, por exemplo. O Lula já afastou Correios, mas eles continuam insistindo em Correios, Embratur. Enfim, a gente pode ter novidades hoje. Vamos ver como é que isso avança. Aliás, Eliane, vou aproveitar aqui, ouvinte João Carlos, que mandou mensagem para a gente perguntando sobre um ministro que poderia entrar ou não nessa mini-reforma, que é o Juscelino Filho, que está no meio de um monte de pataquada, ele escreve aqui, inclusive algumas noticiadas aqui pelo Estadão. Será que ele tem chance de também ser trocado?
Pois é, não é? João Carlos, essa sua pergunta é ótima e eu vou te confessar que ontem eu ouvi essa mesma pergunta. Por que o Lula não aproveita a reforma e troca esse Juscelino Filho? Porque o Juscelino Filho, conforme o nosso Estadão, só dá problema, né? A gente não ouve falar em uma notícia boa da área de comunicações, mas ouve falar um monte de notícia ruim do ministro das Comunicações, aquele que usa verbo oficial, avião oficial, para ir para um leilão de cavalos em São Paulo, que emprega no Ministério alguém que mora no Maranhão e que trabalha para as empresas e para o Aras dele lá no Maranhão, que não declarou devidamente os seus bens, inclusive o seu Aras, na prestação ali de contas e na sua declaração de candidato à Justiça Eleitoral. Então, seria um bom momento para se desfazer do ministro. Só tem uma coisa, né? Será que os republicanos e o PP querem o Ministério das Comunicações? Ou eles preferem alguma coisa mais robusta, mais recheada de dinheiro? Por isso é que eles estavam em cima da saúde, Ministério da Saúde, aí houve uma super blindagem da ministra Nízia Trindade, e aí eles passaram a disputar um outro ministério muito rico, que é o Ministério do Bolsa Família. E agora a blindagem não está tão forte como foi a da Nízia, mas o governo está meio dividido a favor e contra o Wellington Dias, que é o ministro e que é do PT. Então eu concordo com você, mas falta combinar com os adversários, ou seja, com o Centrão. Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, agora na expectativa para a chegada de imagens da Itália da confusão, para dizer o mínimo, que houve lá no aeroporto, envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes e a família Mantovani aqui do interior de São Paulo. A Interpol de lá da Itália ficou de enviar as imagens. A expectativa é de que elas cheguem hoje, Eliane. Exatamente. A expectativa é de que a Polícia Federal receba hoje essas imagens do Aeroporto Internacional de Roma. Eu tenho uma dúvida se tem o áudio também ou se tem só as imagens, né? Seria importante saber o que a família dizia, o que o Alexandre de Moraes dizia, o que o filho dele dizia, porque a família deu uma versão, depois deu outra. Primeiro disse que era uma discussão acalorada, depois disse que não, que o filho do ministro Alexandre de Moraes tentou agredir, que aí eles apenas se defenderam. Ou seja, as imagens são muito importantes nesse debate todo. Mas, olha só, ontem o nosso ouvinte fez uma pergunta aqui sobre se não seria exagero a busca e a apreensão na casa, até no carro da família Mantovani de Santa Bárbara do Oeste, aí no interior de São Paulo. E hoje o nosso Estadão traz uma reportagem ouvindo especialistas, juristas, achando que sim, que é um exagero isso. E essa é uma grande discussão, quer dizer, não é porque o ministro é ministro do Supremo que tem que se fazer qualquer coisa quando ele sofre um tipo de constrangimento ou de ataques como esse. Então, além da imagem, continua muito a discussão sobre o Supremo, sobre o Alexandre de Moraes. Ele precisa ser cauteloso, porque o Alexandre de Moraes foi muito duro nos 4 anos do governo Bolsonaro, porque era um governo anormal que exigia medidas, de certa forma, anormais. Mas agora a gente está de volta à normalidade, então ele precisa recuar um pouquinho, precisa ser cauteloso, porque a gente tem, e muita gente está fazendo essa comparação, o exemplo do que aconteceu com o Sérgio Moro, que de ídolo virou
o não exatamente réu, mas o perseguido. Todo mundo já imagina que ele possa perder o mandato de senador, assim como Deltan Dallagnol já perdeu o mandato de deputado. E o Alexandre de Moraes, às vezes, é considerado muito excessivo, apesar de ter muita razão e o Brasil dever muito ao ministro Alexandre de Moraes, que foi duro, eficiente, rápido. Eu brinco que ele é rápido no gatilho, né? Para conter aí os excessos autoritários, tanto do Jair Bolsonaro quanto dos bolsonaristas, que iam à rua pedindo, fazendo protestos antidemocráticos contra as instituições, pedindo fechamento do Congresso, do Supremo, do TSE, contra as urnas eletrônicas, enfim. O Alexandre de Moraes, ele foi muito importante no momento que exigia isso tudo, mas agora ele precisa ter cuidado, porque excessos nunca levam a bom termo. Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui tem a ver com o Banco Central e ruídos ali, né, numa possível manifestação do presidente do banco, restringindo entrevistas de diretores no momento em que a gente tem troca de diretores, né, que são mais alinhados ao governo, e nessa expectativa aí de 2 de agosto, reunião do Copom e possível queda da Selic. Pois é, essa notícia foi trazida pela jornalista Mônica Bergamo e é mais um atrito entre o Palácio do Planalto, o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Esse atrito começa quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai votar em 2022 com uma camisa indicando voto no Jair Bolsonaro. Não é conveniente para presidente de uma instituição como o Banco Central, que passou inclusive a ser autônoma, né? Uma entidade autônoma, instituição autônoma, deve ser cautelosa nas manifestações políticas, principalmente manifestações eleitorais. Começa ali, aí o Lula fica com birra e em cima disso tudo você tem juros de 13,75% ao ano. E aí o Lula, que é o presidente da República, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, o Geraldo Alckmin, que é vice e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, foram todos um atrás do outro condenando o Banco Central, e a sociedade brasileira tomou partido a favor do discurso do governo contra o Banco Central e contra o Roberto Campos Neto e contra os juros altos. Ok, tudo bem. Apesar disso tudo, o Fernando Haddad, que eu já disse, ministro da Fazenda, manteve pontes, manteve uma boa relação, uma relação republicana civilizada com o Roberto Campos Neto. Os dois conversam, almoçam, discutem, acertam um monte de coisa, é muito civilizado. Mas o Haddad, para reforçar a ligação ou a presença do governo dentro do Banco Central, indicou o Gabriel Galípolo, que era o segundo dele na Fazenda. A intenção era usar o Galípolo como mais uma ponte dentro do Banco Central, além de abrir uma dissidência sobre a questão dos juros. Ou seja, em vez de você ter unanimidade, você passaria a ter ali alguém ponderando a favor da baixa dos juros. Mas aí a coisa começou a enrolar, porque em vez de ponte, né, o Galípolo está se transformando num problema, né, num obstáculo entre Roberto Campos Neto e Haddad. Ontem o Galípolo, inclusive, almoçou com o Haddad e o problema é esse, é que o Roberto Campos Neto teria estabelecido aí, determinado, que nenhum diretor pode dar entrevistas sem antes comunicar a ele. Isso parece coisa de bedel, né? É o professor, o diretor falando com os alunos. E os diretores do Banco Central não são alunos do presidente do Banco Central. Assim como a instituição é autônoma, os diretores também são autônomos. Tanto que o Galípolo, por exemplo,
Não foi indicado pelo Roberto Campos Neto, foi indicado pelo Lula e pelo Haddad. Então, criou-se uma saia justa dentro do Banco Central. E aí eu lembro que, além da questão técnica sobre qual é o limite para baixar os juros, por exemplo, em agosto, que Carolina citou, vai baixar só 0,25 ou 0,5, ou seja, meio ponto percentual. Qual vai ser a sinalização do Banco Central? Então tem esse aspecto da discussão técnica, mas também tem a questão política. Por quê? Aí é que é o pulo do gato, né? O Galípolo foi colocado no Banco Central já com a expectativa de ser o substituto do Roberto Campos Neto na presidência a partir de 2024. Então, já tem aí por trás dessa história toda uma disputa também de poder interno no Banco Central. Muito bem, seguimos acompanhando. Semana que vem deve ser aquela semana, como é pré, né? Essa decisão do Copom, de muitas manifestações de interlocutores do governo, né? Sobre taxa Selic, o reforço que esses discursos têm tomado em ondas, assim. Mas nessa véspera a gente deve possivelmente ouvir mais vezes esse mantra. E tem também outra coisa, né? O Lula ganhou o discurso. Então, as pesquisas mostram que o discurso contra os juros é um discurso que atrai a simpatia para a posição do Lula. Vamos dizer, um discurso um pouquinho populista, mas que tem muita verdade também. Ninguém aguenta os juros mais altos do planeta, né, gente? Aí o desenrola para mostrar isso. É verdade. 70 milhões de inadimplentes. Eliane Cantanhede está aqui conosco amanhã, a partir das 9, sexta-feira, para voltar a analisar o cenário político-econômico do país. Obrigada, Eli. Nossa, você falou sexta-feira, eu levei um susto. Já estamos chegando na sexta-feira. Pois é, aguardando ansiosamente. Não sei você, mas... É verdade. Né? Beijão, até Tchau. amanhã.